O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o de Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias. Um pensamento do Décio de Almeida Prado, que é um crítico de teatro, e ele dizia que Morte e Vida Severina funciona para o século XX, século passado, Morte e Vida Severina, assim como o navio negreiro funcionou no século XIX. Eles têm o mesmo peso por causa do pathos social, por causa da paixão social, né? Morte e Vida Severina tocava no nervo exposto, que era o problema do Nordeste, né, na década 50, 60, problema da seca e da migração, e que foca na pessoa do Severino, que é um retirante, mas todas as personagens que vão contracenar com ele também são severinas. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é morte severina, ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Morte e Vida Severina é muito baseada nos autos medievais, né, que começaram nas igrejas, depois, no século XII, foram para a praça, depois foram para... Isso tinha muito comum no interior, né? Foram para as carroças que serviam de palco, né? E alto do latim é auctum, é ato, né? Então é um ato, eu acho que tem a ver com a poesia dele, né? Com essa coisa de afirmar, né? Afirmativa que tem na poesia. E o alto tem muito do Morte e Vida Severina, tem muito da estrutura do cordel, né? Da estrutura desse alto medieval mesmo. Então eu acho que ele consegue, talvez por isso, né, Betânia, seja para ser lido em voz alta, porque o cordel é para ser lido em voz alta, né? Ele mesmo lia para as pessoas, praça, né? Ele tem pegava aquele ritmo, e lia. É um rapzinho ótimo, sempre você vê cordel, é aquela marcação, tem um swing. E ele lia para as pessoas da fazenda, quando saía na cidade, avisavam que eram analfabetos, ele comprava, ele adolescente, ele lia para os empregados da fazenda. Então, ele lia o cordel. Então eu acho que ele foi aprendendo, um pouco que assimilando essa música meio dura, essa melodia meio marcada, morta. Do cordel, né? Mas é bonito. Compadre José, compadre, que na relva estás deitado, conversais e não sabeis que vosso filho é chegado? Estais aí conversando em vossa prosa entretida? Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? O João Cabral publicou em 1956, mas foi só 55 por aí. Mas foi só quase 10 anos depois, ou por volta de 10 anos depois, que ele teve um impacto muito grande. E eu acredito esse impacto à música do Chico Buarque. Quer dizer, a música transfigurou o texto. O texto é belíssimo, mas a música deu acessibilidade ao texto. Então, gente que nunca iria pegar um livro e ler o Alto de Natal, assistindo no teatro, foi impactado por ele. E uma coisa importante para se dizer é que foi uma parceria que o Chico Buarque fez com o João Cabral, quase que a revelia do João Cabral. E ele falou uma coisa que é perfeita. Ele falou que o Chico Buarque desentranhou a música que o poema dele continha. E aqui nós chegamos à famosíssima composição que ficou conhecida como Funeral de um Lavrador, musicada pelo Chico, e que quase que adquiriu autonomia. Mesmo quem não sabe da peça Morte e Vida Severina, conhece o Funeral de um Lavrador. Essa cova em que estás de palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
é uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Quando eu fui chamado para fazer a música do Morte, Vida e Severina, eu não sabia, mas foi a revelia dele. Ele não autorizou a montagem. Os diretores do teatro lá do Tuca, de São Paulo, o Roberto Freire, que era o diretor do teatro, ele resolveu montar na marra. E me chamou para fazer a música, não sei bem porquê, acho que é porque ele era amigo da minha irmã, da Miúcha e tal. E eu era um garoto de 20 anos e fui fazer aquele trabalho herético, porque para ele não caberia música. E é difícil de musicar, a maioria das canções, na verdade, não são canções, são músicas que eu fiz para pontuar a fala, o poema. Uma ou outra eu consegui fazer com que fossem cantadas, mas elas um pouco que expulsam a melodia, sabe? A poesia dele era árida, era mais bagaço que o doce da cana. E aconteceu o seguinte, o espetáculo fez um grande sucesso aqui, foi convidado para participar do festival universitário lá de Nancy, na França. Nós fomos chamados para montar o espetáculo em Paris. Aí ele foi ver. O pessoal estava assim com ele. E aí ele se empolgou, se entusiasmou, se juntou à trupe, foi com todo mundo para Portugal. Não sei se ele cantou com as meninas que tinha lá no grupo que era. Foi para Portugal e acabou enturmado mesmo com a equipe. A música deu uma ajudada ali. De certa forma, acho que mexeu um pouquinho. Gostou, tocou, né? Deve ser, eu estou agora especulando, deve ser, naquela época, poucas vezes se via leituras, como hoje em dia tem esses festivais, as pessoas vão lá e leem suas obras. Ele, acho que não estava acostumado com aplauso, né? De repente ele foi assistir a peça lá no Teatro Odeon, lá em Paris, aquele teatro lotado. A poesia dele, ovacionada, deve ter mexido com ele. Mexe com qualquer um, né? Mexe. Com quem nunca foi aplaudido, talvez, né? Porque ninguém aplaude um poeta, normalmente. Isso é um pouco de vingança também da música. Você chegou, botou música, aí fez sucesso, olha, e ele ficou feliz. A música não é só barulho não, João. Não, João.